Hello Rocket Crew! Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo para desvendar as estruturas do futuro no inglês. Esse tema é super importante para quando a gente está viajando, porque a gente tem uma série de programações de coisas que a gente vai fazer naquela nossa viagem, de coisas que a gente quer fazer na viagem. Então, saber utilizar essas estruturas é super importante. Antes de iniciar a explicação, eu vou me apresentar. O meu nome é Cássia Lorenza, eu sou professora desde 2014, quando eu concluí o mestrado, e eu te ensino a se comunicar 100% em inglês na sua próxima viagem e não depender da ajuda de ninguém, nem de guia, nem de familiar. Se você gosta desse tipo de assunto, se isso é útil para você, por favor se inscreva, curta esse vídeo e também ative o sininho para você receber mais dicas de inglês para viagens. Agora, vamos lá! Existem diversas formas de nós expressarmos o futuro em inglês. As duas principais são future com will e future com o be mais o going to. Aqui a gente já vai iniciar percebendo que não dá para fazer tradução literal. Se eu falo I will travel to Paris, eu estou usando a estrutura. Sujeito, aquela pessoa que vai executar a ação. Will é o auxiliar do futuro seguido pelo verbo de ação. Qual é a ação que a pessoa vai fazer no futuro? I will travel to Paris. Ou então, she will study. Essa palavra de ação vai estar na sua base form, ou seja, na sua forma base, do jeito que a gente encontra ela no dicionário. Se eu procurar estudar no dicionário, vai aparecer study. Viajar no dicionário, travel. Então, I will travel, she will study. Outra variação do futuro é o be mais o going to. I am going to Paris. Ou I am going to travel to Paris. Poderia falar assim também. Qual que é a diferença? Se eu falo future com will, eu estou falando de um desejo, de uma vontade que eu tenho, uma intenção. I will travel to Paris next year significa que eu tenho a intenção de viajar para Paris ano que vem. Não quer dizer que isso vai ocorrer, porque will ele está relacionado a um futuro muito incerto. Quando eu falo I will travel to Paris, eu quero dizer que eu tenho a intenção de viajar para Paris, mas eu ainda não me organizei, eu ainda não tirei o passaporte, não sei qual é a data de embarque, não sei onde eu vou ficar, não me organizei financeiramente ainda, não fiz nada para isso efetivamente acontecer. Se eu falo I am going to Paris next year, significa que eu só estou esperando a data de embarque. Eu já tenho tudo organizado, eu já sei onde eu vou ficar, eu já tenho passaporte, eu já tenho health insurance, eu já tenho todas as coisas necessárias para essa viagem efetivamente ocorrer. Então, o future com o be mais going to, ele é uma estrutura usada para quando eu tenho um futuro com maior precisão, com mais chance de acontecer. É claro, o futuro é sempre incerto. Pode ser que aconteça uma pandemia, como já aconteceu, e a minha viagem tenha que ser adiada. Então, claro, pode ocorrer mudanças, mas quando eu falo be mais o going to, significa que eu estou realmente fazendo coisas para efetivamente essa viagem, essa ação ocorrer. Se eu falo she is going to study tonight, significa que está planejado, ela já se organizou para estudar hoje à noite. Veja outro exemplo. Se eu falo I think I will go to the movies next week, eu estou dizendo, eu acho que eu vou no cinema semana que vem. Mas se eu falo, I am going to the movies next week, I am going to, eu estou indo no cinema semana que vem, eu já me organizei, talvez eu até já comprei o ingresso, eu irei ao cinema. Se nada sair diferente do planejado, eu vou. Quando eu falo I will, eu acho que eu vou. Tô pensando em ir. Percebeu a diferença? Isso é muito importante para quando a gente está se comunicando com alguém. Porque imagina você lá no exterior, conhece alguém e a pessoa te convida de repente para uma party, né? Chamou você para uma festa. Você fala, I think I will go. Acho que eu vou. Eu vou, mas eu não vou assim. Ah, pode ser que eu vá. Agora você fala, ok, I am going to. Eu irei. Irei com certeza.
Nós também podemos utilizar o will e o going to para falar sobre predictions about the future, sobre previsões em relação ao futuro. E aí, qual que é a diferença? Eu fazer uma previsão com will está relacionada a uma opinião, a algo que eu acho, mas que não tem fundamento científico nenhum, fundamento baseado em nada. É a minha opinião ou é a opinião de outra pessoa. Então, por exemplo, se eu falo I think Brazil will win, eu acho que o Brasil vai ganhar a Copa. Eu acho. Acho. Com que embasamento? Nenhum. Com aquela minha vontade de que ele ganhe, com a minha opinião, de que, na minha opinião, leigo, o time do Brasil é melhor do que os outros. Então, é algo que eu acho que vai acontecer, mas isso está relacionado à minha opinião, à minha percepção ou à percepção de outra pessoa. Mas eu não tenho um embasamento para isso. Diferente de se eu faço uma prediction com o going to. Por exemplo, se eu falo, the sky is really dark, it's going to rain tonight. Aí eu tirei um embasamento, uma evidência de algum lugar. A new research suggests that our economy is going to grow in the next 5 years. Eu vi uma pesquisa e ela sugere, ela indica que a nossa economia vai crescer nos próximos 5 anos. De onde que eu tirei isso? Da pesquisa. Então, tem uma evidência para essa previsão. Então, quando é uma previsão baseada em algo que eu acho, mas que eu não demonstro de onde que eu tirei essa informação, a gente usa o will. Quando eu tenho evidências, indicativos, dados, e eu demonstro isso, aí eu vou utilizar o going to. A gente também vai utilizar o will quando a gente toma uma decisão imediata. Por exemplo, a gente está conversando, marcando de ir ao cinema, e aí eu tenho que pegar um dos nossos amigos, mas a gente decidiu isso agora. Então eu falo, ok, I will pick him up at 9 o'clock. Tá bom, eu vou passar a pegar ele às 9 horas. Foi uma decisão imediata que eu tomei agora, do que eu vou fazer no futuro. Agora, se eu falo, I am going to pick him up at 9 o'clock, significa que já estava previously arranged. Eu já tinha me organizado antes, já tinha combinado. Então, will para decisões imediatas e going to para coisas que já estão combinadas com antecedência. Nós também utilizamos will quando nós estamos fazendo promessas ou pedidos para alguém. Por exemplo, if Anna phones, I will let you know. I will let you know. Eu vou te deixar saber, ou seja, vou te avisar. Will não é só o auxiliar do futuro, mas ele também tem outros significados que não estão relacionados ao futuro. Will também significa vontade. Um dos filmes mais controversos da história do cinema se chama The Triumph of the Will, O Triunfo da Vontade, feito pela Leni Riefenstahl em 1935, e é um filme que é uma propaganda política nazista, feita a pedido do Hitler. A gente também pode falar will em relação à vontade ou desejo de alguém, the will of the people, vontade do povo, against the will, contra a vontade, by an effort of the will, por força de vontade. Will também significa testamento, então make a will é fazer o testamento. The last will, o último desejo de alguém. Então, a palavra will também tem outros significados que não estão relacionados ao futuro. E o último exemplo que eu gostaria de falar neste vídeo é em relação às if clauses, que são aquelas estruturas muito parecidas com a do português, inclusive, que é quando eu dou uma condição. Se eu fizer alguma coisa no presente, eu vou ter uma consequência no futuro. Como que isso se organiza em inglês? Então, nós temos uma frase que ela é separada em 2 momentos, né? Então, a if clause, que é if, a palavra if, que significa se, a condição, vírgula, e a consequência no futuro. Tá? Essa consequência no futuro, a gente pode utilizar tanto will quanto o going to, principalmente se eu estiver falando de uma consequência negativa. If you don't study, you will fail the exams. If you don't study, you are going to fail the exams. Então, eu falei a condição, se você não estudar, if you don't study, you will fail the exams. Você vai reprovar nas provas. Você irá mal nas provas. If you don't study, you will fail the exams.
If you don't study, you are going to fail the exams. Nesse caso, eu posso utilizar will ou going to. Essa é uma das estruturas mais avançadas do futuro no inglês. Temos várias outras variações, mas para falar sobre o verbo be, eu gostaria de comentar uma delas. O restante eu vou falar em outros vídeos. Existe uma forma da gente utilizar uma estrutura do presente para se referir ao futuro, quando eu estou falando de um futuro muito próximo e com muita certeza. O futuro é sempre incerto, mas nesse caso eu tenho uma enorme chance de acontecer. Por exemplo, imagina que nós estamos trabalhando no período da manhã. E aí eu pergunto para você, what are you going to do at noon? O que você vai fazer ao meio-dia? E aí tá muito próximo do meio-dia e você tem muita certeza de que você vai almoçar. Então você me responde com a estrutura como se você já estivesse almoçando agora. Você fala, I'm having lunch. I'm having lunch. Não é o que você está fazendo agora. Essa é a estrutura que a gente utiliza, sujeito, verbo be, mais um verbo principal com ing, estrutura do present continuous ou do present progressive, progressive porque está em progressão, porque está em andamento, a gente utiliza para falar sobre coisas que estão acontecendo neste exato momento ou permeando o tempo presente. Vamos falar sobre isso num outro vídeo. Mas neste caso, eu estou me referindo ao futuro. Eu já sinalizei o tempo futuro, at noon, ao meio-dia. Então, essa já é a minha sinalização do futuro. Na minha resposta, eu respondo como se já estivesse acontecendo, de tanta certeza que eu tenho que eu vou comer alguma coisa, que eu vou almoçar. Então, I am having lunch. Poderia perguntar também, por exemplo, what are you gonna do tonight? E eu falo, I'm studying. Então, se eu pergunto, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falo, I'm studying. Veja, eu já dei a referência futura na pergunta. Tonight, hoje à noite. E eu respondo, I'm studying. Ou então, I'm studying tonight. Posso responder da forma completa. E pode ser um futuro próximo, mas não no mesmo dia. Por exemplo, what are you doing at the weekend? O que você vai estar fazendo no fim de semana? E eu falo, I am going to a birthday party. I am celebrating a friend's birthday. I am celebrating a friend's birthday. Eu não estou fazendo isso neste exato momento, eu estou me referindo ao que eu estarei fazendo no futuro, utilizando uma construção do presente. Essa é uma estrutura avançada do futuro no inglês, porém extremamente comum, muito usada. Então, revisando, eu posso utilizar o futuro com will, sujeito, a pessoa de quem eu estou falando, mais o will, que é o auxiliar do futuro, mais a ação que a pessoa vai estar fazendo. I will travel, she will study. E se eu quiser falar coisas que eu serei ou que alguém será, a gente vai usar o be sem conjugação, na base form, como a gente encontra ele no dicionário. I will be a doctor, she will be an engineer, he will be a singer. Ou eu posso ter um futuro com mais certeza, com maior precisão ou com mais embasamento. E a gente vai utilizar o sujeito mais o verbo be flexionado, I am, you are, he, she, it is, seguido pelo going to. I am going to study, she is going to travel, he is going to read. Então, a gente utiliza o sujeito, verbo be flexionado para essa pessoa, mais going to, seguido pelo verbo na base form de qual será a ação da pessoa. Alright? If you have any questions, se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Também me conte, você já conhecia essas estruturas? Já utilizava o futuro corretamente no inglês? Lembrando que essas não são as únicas formas de futuro. Vou fazer outros vídeos falando mais sobre estruturas avançadas de futuro em breve. Então, se inscreva no canal para você não perder os novos vídeos. Thank you! Bye bye!